estamos de volta. Diz o ditado que quem planta, colhe. E o projeto Sementinha é uma das iniciativas sociais que vem replantando há bastante tempo. Eu queria saber também os outros projetos que vocês têm e quais são os planos para o futuro. Olha, nós sempre trabalhamos, a gente aprendeu muito com Guimarães Rosa, é no perseguido acontecido. A gente foi aprender fazendo, acompanhando os meninos do Sementinha, que um dia fizeram 7 anos, foram para a escola. Aí nós criamos o projeto Ser Criança, que era aprender pelo brinquedo. Esses meninos cresceram, nós fomos acompanhando, eles fizeram 16 anos, ficaram adultos, nós começamos a trabalhar com tecnologias populares. Então nós temos uma gama disso. Hoje a gente trabalha, né, praticamente de 0 a 60, 70 anos, né, porque tem projetos sociais nessas várias áreas. Né? E o que a gente viu e aprendeu, né, tirou como sumo, né, são algumas coisas. Primeiro foi essa pedagogia da roda, outra foi a pedagogia do brinquedo, outra que é a pedagogia do abraço, né, e a outra que é a pedagogia do sabão. Do sabão? Do sabão. É basicamente o seguinte, qualquer comunidade, por mais pobre, mais carente, mais isolada que ela seja, ela sempre dispõe de recursos, né, e que possibilita a sua construção de uma série de aprendizagens. E o exemplo é o sabão. Né? Sabão todo mundo sabe fazer, custa praticamente 0, e fazer sabão é fundamental para lavar a roupa, né, para lavar as vasilhas, para a higiene e tal. Só que isso não é dado, nós temos que aprender isso como processo pedagógico. Né? Quer dizer, e surgiu nessa relação. Né? Um dia uma professora da zona rural, de uma escola formal, que aparecia com esses listados de coisas, querendo... como é que está a escola? Ah, está mal, porque não falta isso, falta aquilo, falta um monte de coisa. E eu dizia, olha, não tem dinheiro, nem tem tempo, nem sou, né, nem conheço o dono do supermercado, né, e tal, eu não tenho grana. Né? Eu quero saber se é possível fazer educação sem essas coisas. E ela falou assim, pois é, da minha lista tinha um bocado de coisa que eu podia fazer. E aí me falou, eu podia fazer sabão, material na escola. E eu falei assim, sabão, professor? Como é que faz sabão? Ela falou, todo mundo sabe. Eu falei, eu não sei. Ela falou, não acredito. Um cara que estudou até na universidade não sabe fazer sabão. Eu falei, então me passaram o trote e não me ensinaram isso. O que só precisa para fazer sabão? Ela falou, nada, eu tenho tudo lá. Eu falei, por que só não faz? E ela me respondeu, pode? Uma escola pode fazer sabão? Eu falei, claro que pode. Ela falou, nunca soube disso. Eu falei, a partir de hoje pode. Liberou geral. Faz e me conta. Ela falou, pode mesmo? Eu falei, pode. Passada uma semana ela voltou. Tião, fiz sabão com meus meninos. Literalmente. Que sabão? Sabão de sebo. Como é que só fez isso? Peguei sebo, peguei no fogão de lenha, peguei a cinza, fiz adequada, rendeu um monte de sabão. Né? Separei um pouco para a escola, dividi para os meninos. Falei, legal. Ela falou, legal nada, precisa ver a confusão que deu. Falei, que confusão? Falei, no dia seguinte a comunidade inteira estava lá assim com a mãozinha. Sobrou? Tem mais. E ela estava brava. Falou assim. Teve um pai que falou assim, até que enfim a escola ensinou alguma coisa que vale a pena. Que ótimo. Brava, né? Aí eu falei assim, professora, sabe por que os pais não vão na reunião de pais e mestres? Ela falou, porque eles são desinteressados com os filhos, essas coisas. Eu falei, não, é porque eles já sabem a pauta da reunião. Primeira parte da reunião é para reclamar dos meninos, né? Tomar lição, fazer o dever de casa, aquelas coisas. E a segunda parte é pedir dinheiro para a caixinha. Por que ninguém quer uma reunião de pais e mestres? O prós é ruim. Ela falou, é mesmo. O que eu faço com eles? Eu falei, sabão. Com eles ou deles, só que sabe. Ela falou, pode. Só nunca mais me pergunta se pode. Claro que pode. Se for educativo, pode tudo. É ético? É. Então vale. Na educação formal, nas escolas convencionais, nas escolas privadas, que tem recurso, que tem dinheiro, que tem condição, tem alguma coisa acontecendo que não está legal, né? Pais, educadores, crianças e tal, na sua vivência. Onde é que esse povo todo está errando, Tião? O que poderia melhorar? Eu acho que é essa apropriação mesmo, sabe, do desafio. Que eu falo assim, o que é da nossa governabilidade enquanto educadores e o que a gente terceiriza. Né? Quer dizer, eu acho que é da governabilidade do educador na sala de aula, ele propiciar àquele menino a melhor formação, a melhor informação, o que ele tem de melhor. Né? Se o educador colocar os seus pontos luminosos disponíveis para esse menino, esse menino com certeza vai ser um ser luminoso, vai virar uma estrela. Uma sala de aula vai virar uma constelação. Né? Os professores trazem isso.
O que a gente faz hoje, fundamentalmente, é preparar o professor para isso. Trabalhar pelo lado luminoso. E não pela denúncia do fracasso, mas investir nisso. Né? Você acha que isso acarretaria até uma mudança na categoria, uma melhoria na autoestima? Porque os professores se sentem desfavorecidos enquanto categoria. E tem muito esse discurso sempre, Tem, né? muito, tem muito. Não, e é uma coisa complicada, eu falo com ele o seguinte, os grandes aliados seus são os alunos e os pais dos alunos. Né? Um dia são os alunos e os pais que têm que ir para a rua, né, e fazer um movimento para poder defesa da categoria. Eles é que deviam fazer a greve. Os alunos é que têm que fazer a greve por melhoria do salário dos professores. Não. Agora, quando essa relação não é boa, eles não são aliados. Né? O dia que vai ter uma paralisação, os alunos vão, graças a Deus, Vou ficar livre do professor. Essa é uma coisa complicada, não é? Mas eu vi isso muito como professor. Eu dava aula e às vezes eu vi um professor que ele saía do intervalo, tocava a sineta, ele passava a mão nos seus livros e dizia assim, eu vou dar aula lá na 6ª série C. Olha, eu vou falar para vocês, eu não aguento mais aqueles meninos. Hein? Até o final do ano eu vou ficar doido, eu vou bater no menino, eu vou dar zero, eu vou dar bomba. E saía, e ninguém falava nada. Um dia eu parei, o professor falou, professor, vai embora para casa, vai para o cinema. A 6ª série não é sua inimiga. Né? Você não há relação de confronto. O máximo que você pode ter coisa é de conflito, mas conflito de ideias. Isso é importante. Não pode ter jogo de poder. E parece que tem essa relação, né, complicada, né, que foi sendo complicada, na realidade ela não precisa de ter. Então a gente que faz os nossos projetos, quando eu falo da pedagogia, do abraço, é isso. É trabalhar com um lado luminoso mesmo, do professor se sentir absolutamente valorizado, respeitado, nossa autoestima lá em cima, porque ele está fazendo uma transformação social, sabe, fundamental. E aí, quando ele se descobre nisso, não tem salário que pague, sabe, a revolução social que ele está fazendo de construção de seres humanos melhores. Né? Agora, isso é possível, né? E a gente tem experiências muito concretas dentro de Sementinha, exemplos fascinantes. Né? Tião, nesse sentido, né, o Brasil tem inúmeras realidades. Os grandes centros mais ricos, com recursos, e as regiões mais distantes, sem recursos, sem possibilidades. O que você acha que seria comum a todos, em termos de formação? Que boa formação mudaria a juventude no Brasil? E o que poderia ser feito em comum, em qualquer região do Brasil? No norte, no sul, numa região rica, numa região pobre? Eu acho, a primeira grande questão, acho que seria centrar na cultura, né, dessas comunidades, levando em consideração e valorizando e aplaudindo a diversidade cultural, né, como riqueza, não fazendo o diferente e desigual, que esse é um problema. Então, assim, romper com essa lógica preconceituosa, né, e estigmatizante, de pensar a diferença como desigualdade, mas pensar a diferença como valor. E trabalhar com todos os recursos que a comunidade tem, né, para que ela possa dar o melhor para todo mundo. Né? É fazer esse negócio de convocar essa aldeia. Inclusive nas regiões urbanas? Urbanas. Né? Nós temos uma experiência muito significativa aqui em São Paulo, em Santo André, né, do Sementinha, numa área na periferia de Santo André, e com mães cuidadoras, que se viraram educadoras sociais da melhor qualidade, né? Pessoas que têm um potencial, uma riqueza de acolhimento, de gerar convivência, de gerar oportunidades e aprendizagem extraordinárias. Tem hoje um exército de quase 130 educadoras, né, muito boas, e que estão dando formação da melhor qualidade, integral, né, possibilitando à criança tudo que ele precisa de ter nessa faixa de idade para que ele depois faça as melhores opções. E como melhorar o relacionamento da criança com o adulto, independente da sua classe social? Independente de ser só nessa situação em que vocês trabalham e têm como referência? Há muitos anos atrás nós criamos lá os nossos não objetivos. Um deles era esse, é pensar a criança como um adulto que não cresceu ainda. Essa é a primeira questão, a gente tem que policiar. Criança não é adulto que não cresceu. Ele não tem que pensar na nossa lógica, do nosso jeito. Ele tem a lógica dele. Né? Então, essa é a primeira coisa. Eu trabalho hoje, por exemplo, com filosofia. Isso é indistinto para qualquer situação, né? Claro. Mas por exemplo, eu trabalho hoje com a filosofia com as crianças.
em filosofia para adultos. Quer dizer, se você pegar o mesmo assunto, né, sendo colocado um quadro no olhar da criança, no olhar do adulto, e manda ele brincar, aprender a pensar sobre. Nós vamos ver a diversidade de visões. Né? Qual que está certo, qual que está errado? Não, todos estão certos. Né? É o jeito de pensar de cada um. Então, esse respeito a esse ser humano, né, que é fundamental. E quando a gente fala, porque está informação, todos nós, como adultos, também temos informação sempre, não acaba. Né? A gente tem que aprender sempre, fazer disso uma prática corriqueira, né, no dia a dia. Né? Então, eu acho que essa mudança de postura, de atitude, né, nossa em relação à criança, né, é criar formas de participação efetiva, né, dele sentar, de opinar, né, sugerir, e a gente ouvi-lo, ouvir e acatar, né, e fazer junto, né, e não começar a botar isso como valor, não porque a criança não sabe, essas coisas. Quando a gente começa a vivenciar isso, a gente vê que a gente ganha aliados. Né? A nossa experiência mostra com os nossos educadores, quando eles fazem isso, fazem coisas extraordinárias. Né? Temos experiências de mães cuidadoras do Sementinha, que eram analfabetas e que fizeram formação tão boa que estão alfabetizando os meninos. Como é que ela faz? Ela desenvolveu uma pedagogia. Né? Tem a dona Wanda, lá no Baianão, né? Quase 70 anos, analfabeta, que hoje cuida da alfabetização dos meninos. Né? E eu falo que é o jeito dela. Né? Ela é tão carinhosa, tão afetuosa, que ela sai com os meninos para a rua, os meninos falam assim, vamos hoje escrever o nome dessa rua aqui, todo mundo que mora na rua, escreve o nome dele aí. Seu Antônio, escreve aí. O menino escreve, vai mostrar, tá certo, dona Wanda? Falou, estou sem óculos, menino, mostra aqui pro seu coleguinha, entendeu? Aí o menino mostra para o outro. Ah, não sei, então pergunta para o seu Antônio, bate lá na porta. Ela só terceiriza, sabe? Só no meio do campo ali. Faz isso, escreve aquilo. Desse jeito. E desse jeito, ela foi alfabetizada por eles. De tanto ela ver os meninos escrevendo e lendo e construindo, ela foi alfabetizada. Ela construiu o próprio aprendizado com eles. Isso não está escrito em cartilha nenhum manual de pedagogia. Isso foi possibilitado porque a gente criou um espaço de formar esse educador. Né? Não importa onde ele esteja, formação que ele tem. Né? Todos nós temos isso conosco, todos. Né? E nós podemos manifestar isso e vivenciar. Né? Ok, Tião, muito obrigada por você participar aqui e trazer essa informação para a gente sobre o projeto Sementinha. É muita honra, muito privilégio estar aqui com vocês, né? E falando das coisas que eu gosto, das coisas que eu acredito, dos sonhos. Não é? Obrigada, então, viu? De nada, prazer. Muitas pessoas dizem que adorariam ajudar uma causa social, mas não sabem como fazê-lo. Aqui está um exemplo de como é fácil dar o primeiro passo. Você também pode começar dentro da sua própria casa, ensinando a riqueza da cultura brasileira para os seus filhos. Até a próxima!